Seja bem-vindo às nossas aulas de teologia aqui da Escola de Atos Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e esse módulo é um módulo de didática aplicada ao ensino da igreja, especificamente como você deve ensinar a Bíblia. Eu sou pastor batista e também tenho estudado com mestrado na área de Novo Testamento no Centro de Pós-Graduação William Jumper da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ali tenho estudado especificamente a área do Novo Testamento. Mas, como tenho falado, este é um módulo de didática aplicado ao contexto eclesiástico, ao contexto da igreja, e por isso nós vamos trabalhar dentro desse sentido. Basicamente, o que nós vamos trabalhar aqui está dentro do livro chamado Os Quatro Estilos de Aprendizagem, de Marlene Lefevre. É um livro excelente, se você pode adquirir, você deve fazer. É um livro muito importante para quem quer trabalhar com ensino, não só no contexto para os mais novos, né, para as crianças, mas também para os adultos. E desde já é importante falar também sobre uma diferença que precisa ser feita quando nós vamos falar de didática. Normalmente as pessoas confundem didática com pedagogia. A palavra pedagogia tem sua origem no nome paidagogos, no grego, que significava aquelas pessoas que ensinavam os mais novos. Na verdade, eram os escravos que cuidavam da educação dos mais novos, na época lá do período clássico, na Grécia, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a palavra pedagogia está relacionada a crianças. E quando a gente pensa em pedagogia, a gente geralmente pensa de uma forma geral, mas a pedagogia ela está relacionada ao ensino de crianças, certo? O que nós vamos trabalhar aqui, de uma forma mais específica, é o que nós chamamos de andragogia. A andragogia é diferente da pedagogia, porque a palavra andros tem também seu significado fincado, né, na raiz do grego, andros, que significa homem. Então, a pedagogia se refere a crianças e andragogia se refere ao ensino de pessoas, de homens, de adultos, né? De homens e mulheres já adultos, jovens, adultos, enfim. E isso é importante, essa diferença é importante ser feita, porque a forma como nós ensinamos para crianças é exatamente diferente da forma como nós ensinamos os adultos. E nós não podemos confundir as duas coisas, certo? Então, de qualquer forma, é bom você fazer essa diferença aí na sua cabeça entre pedagogia e andragogia. Pedagogia é ensino para crianças e andragogia ensino para os adultos, que é o foco da gente aqui. Também é importante a gente falar sobre a questão dos 4 estilos de aprendizagem. A ideia com esse curso é fazer com que você alcance o maior número de alunos, o maior número de pessoas que você possa ensinar, certo? Em que sentido? Geralmente, quando nós damos uma aula, a gente costuma perder, vamos dizer assim, alguns alunos. A gente consegue a atenção de alguns, mas outros a gente perde. Muitas vezes isso acontece. A ideia com esse curso é você alcançar o maior número de pessoas com as suas aulas, o maior número de tipos de aluno, que a gente vai falar que existem alguns tipos de aluno, e também, além disso, nós queremos o maior nível de retenção do conhecimento, daquilo que você está passando como professor. Normalmente a gente perde muito na forma como a gente ensina. A gente acha que porque ensinou, aquele aluno vai alcançar, ele vai abstrair tudo aquilo de conteúdo que a gente está passando para ele. E, na verdade, isso é um mito, né? Você vai passar 100% e ele vai pegar 90%, 80%, às vezes 30%. Então, o nosso propósito do nosso curso aqui é ajudar você a alcançar o maior número de retenção, maior porcentagem de retenção de conteúdo, de conhecimento por parte do aluno a quem você está ensinando, tudo isso a partir dos 4 estilos da aprendizagem. Esse método dos 4 estilos, também é importante dizer, ele não é um método assim, criado por pessoas cristãs, assim, somente para o contexto eclesiástico. Na verdade, ele é um método que é utilizado de uma forma mais ampla, meio fora da igreja também, mas ele é perfeitamente aplicável exatamente porque nós damos aula, né? Então, nós damos aula para... As aulas elas podem ser dadas no contexto da igreja ou fora da igreja, mas esse método ele pode ser usado em ambos os casos. Então, dentro desse sentido,
a gente vai perceber que esse método ele também está fincado não só nessa parte da didática, mas também numa questão neurológica, como o nosso cérebro funciona. A parte direita, a parte esquerda do nosso cérebro está relacionado também ao tipo de aluno que nós somos. Mas a gente pode tocar em alguns pontos sobre isso também. Enfim, tendo tratado essa introdução, nós queremos iniciar a nossa primeira aula de didática, especificamente aplicada ao contexto da igreja. Bom, tendo falado isso, é bom fazer a seguinte pergunta: o que é aprender? O que significa o aprendizado? Muitas vezes a gente se engana sobre isso, né? Na didática mais, vamos dizer assim, mais clássica, mais tradicional, as pessoas entendem que aprender é você apreender o conhecimento. Então, tem alguém lá de autoridade, um professor que geralmente fica no lugar mais alto da sala, e esse professor, ele é o que transmite o conhecimento. E então os alunos seriam aquelas garrafas que vão então receber o conhecimento, e assim a gente vai seguindo aí o aprendizado. Essa é uma visão muito tradicional, e nisso eu estou querendo usar a parte negativa dessa palavra tradicional, certo? No sentido de que isso talvez já tenha sido em algum momento em que as pessoas viam dessa forma. Mas nós vivemos hoje num contexto totalmente diferente, em que o professor deixou de ser há muito tempo aquele que detém a informação. Nesse sentido, aprender, ou melhor dizendo também ensinar, se torna muito mais do que simplesmente transmitir o conteúdo. Transmitir o conteúdo é uma parte do seu ensino e é uma parte também, no caso do aprendizado do aluno. Mas está muito mais amplo do que isso. Você pode pegar como exemplo, quando você dá aulas hoje, é comum ver o aluno, enquanto você dá uma nova informação, ou talvez uma informação que ele veja que é algo mais intrigante, então o aluno já pega o celular na hora e ele vai ver se aquilo que você falou é verdade ou não. E então ele vai olhar nas fontes dele, talvez sejam algumas fontes até ruins, tipo Wikipedia e tal, mas de qualquer forma, esse aluno, ele tem muito mais acesso às informações do que anteriormente. Então, aprender hoje deixou de ser somente receber o conhecimento. Na verdade, hoje o aluno ele precisa saber manipular o conhecimento, processar o conhecimento, processar as informações. E o papel do professor, assim como eu entendo, ele deixou de ser somente de transmitir, mas também de facilitar. Facilitar com que o aluno saiba e aprenda a processar as informações. Porque hoje as informações estão aí de uma forma absurda, é muita informação, mas você não tem a vida inteira para olhar todas as informações, você não tem a vida inteira para ficar olhando lá no Google. Então eu entendo que o papel do professor hoje no aprendizado é também de facilitar esse processar de conhecimento, de informações, para que o aluno se torne um bom pesquisador, um bom pensador. E assim, eu diria e definiria a ideia de aprender como aquilo que é o que nós fazemos para aprender a pensar, aprender a trabalhar com o conhecimento, aprender a trabalhar com as informações, não ser somente aqueles que reproduzem as informações, porque isso já não é mais assim. Nós vemos um mundo completamente diferente e muitas vezes os professores eles pararam no tempo nesse sentido. Eles muitas vezes parece que alguns professores dão aula para uma época, para o século passado, né? Quando ele detinha as informações. Tem uma história de um professor amigo meu, que é um professor da faculdade que eu tive, e ele disse que quando ele ensinava, aliás, quando ele era aluno, há muito tempo atrás, ele tinha um professor que tinha um livro, e o livro em que ele se baseava para dar aquelas aulas ficava em cima da mesa. Só que esse livro ele ficava com a capa virada para baixo, e o professor não deixava que nenhum aluno descobrisse que livro era aquele. Então, hoje isso seria um absurdo, né? Porque o aluno facilmente descobriria de onde aquele professor tirou. Mas isso só para ilustrar de como já foi uma época essa ideia de aprendizado como o segurar o conhecimento, o apreender as informações. E hoje, enfim, é muito mais do que isso. Se mudou tudo isso, então os professores também têm que se adaptar a essa nova realidade de informações
E é esse o propósito, então, da nossa aula e desse módulo, né? Então, fazendo essa pergunta, tendo feito essa pergunta, tenho mais uma outra pergunta. O que é uma boa aula? Pense um pouco aí e tente lembrar o que você entende como uma boa aula. Uma aula interessante, uma aula de bons, que você teve uma boa interação ou não. O que você entende como uma boa aula? Normalmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas dizem uma aula em que eu aprendi, obviamente, né? Ou então é uma aula em que eu fiquei acordado o tempo inteiro. Ou então é uma aula que eu gostei demais porque aquilo se tornou memorável para mim. Ou então alguém pode dizer, não, essa é uma boa aula porque eu consegui aplicar tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, na vida prática. Então isso é uma aula excelente, é uma aula muito boa. Enfim, a gente poderia dar vários exemplos do que seria uma boa aula. E você vai perceber que o que é uma boa aula, muitas vezes, é diferente do que é para você para uma outra pessoa. Talvez você lembre na época de escola, quando você olhou para um professor e viu a aula dele, você achou excelente, impressionante aquela transmissão de conhecimento, e alguém olha para você e diz, odiei esse professor, odiei essa aula não tem nada a ver comigo, eu não consigo suportar nem a voz desse professor, enfim. Então, a gente vai perceber que essa pergunta, ela suscita um pouco de nós em como nós somos diferentes na forma de aprendizagem. Então, o que é uma boa aula? Uma boa aula, normalmente, vai ser uma aula em que você foi, o que há de melhor em você, no sentido dos seus dons, dos seus talentos, da sua melhor forma de aprendizagem, foi tocado. A gente vai tocar nesse ponto. Mas, enfim, talvez diríamos que uma boa aula é uma aula envolvente, uma aula em que nós nos sentimos parte daquela aula de alguma forma, nos sentimos parte daquele encontro, né, de alguma forma. Enfim, o que é uma boa aula também faz nos querer fazer o seguinte questionamento. Quando nós não conseguimos alcançar algum aluno, a questão foi porque a minha aula não foi muito boa? Será que porque aquele aluno não está prestando atenção na aula? De quem é a culpa? A culpa é dele ou a culpa é do professor? A culpa de ele estar dormindo é só porque ele está cansado, porque ele é desinteressado, mas por que ele está desinteressado? Essa é uma pergunta que a gente faz na parte da didática, né? De quem é a responsabilidade sobre o aprendizado? E normalmente os que estudam mais sobre essa questão de aprendizado, de didática, eles vão dizer a responsabilidade do ensino é do professor. A responsabilidade do aprendizado também é do professor. E eles dão algumas razões para isso. Uma delas é porque quem detém o contexto da aula e o controle da aula é o professor. Então o professor ele pode fazer, ele tem uma possibilidade de criar ferramentas, de criar materiais para que aquela aula se torne mais envolvente, se torne mais interessante. Enfim, o professor detém contexto da aula. E por ele deter o contexto da aula, a responsabilidade também, pelo fato de que aqueles alunos aprendam ou não, também deve estar sobre ele. Quando eu falo isso em algumas turmas, os professores que ouvem, geralmente eles dizem, não, mas tem uma responsabilidade aí do aluno, tem aquele aluno que não quer saber de nada, ele realmente não está interessado em aprender. Bom, talvez a gente tiraria aí 1% de alunos que nunca vão realmente querer aprender. Mas eu falo isso sempre de uma forma generosa, só para que as pessoas não fiquem tão raivosas, porque a responsabilidade está só sobre elas. Mas eu entendo, e quando nós estudamos um pouco mais de didática, a gente aprende também que a responsabilidade do aprendizado está sobre o professor. O professor ele detém o contexto da aula, ele pode fazer e usar a sua criatividade para mexer nas questões, mexer no contexto, nas cadeiras, na mesa, levar os alunos para fora ou para dentro da sala, mudar o que precisa ser mudado. O professor detém isso. Então, ele tem a responsabilidade também de fazer com que esses alunos aprendam ou não. E uma outra questão sobre isso também, sobre o que é uma boa aula, nos faz pensar sobre qual é o papel do professor. E aqui eu quero lembrar o que foi dito do Senhor Jesus Cristo, né, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
E esse texto de Marcos, ele deve lembrar também o nosso coração. Nós, como professores, devemos ser aqueles que estão aqui para servir os alunos. O professor, ele serve os alunos. É para isso que ele serve nesse sentido, né? É para isso que ele está ali ensinando, para servir os alunos. Então, se um aluno não está aprendendo, um professor que se preze, ele tem que se preocupar com esse aluno. Como eu posso servir melhor a esse aluno? Como eu posso fazer com que ele entenda melhor esse conteúdo que eu estou passando para ele? Enfim, a responsabilidade também se volta sobre o professor, porque ele deve servir como o exemplo de Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Então pense um pouco sobre isso. Há uma história sobre o professor Howard Hendricks, grande professor do seminário de Dallas, né? E esse professor ensinou várias disciplinas, mas especificamente também sobre como estudar a Bíblia e tal. Ele tem sido uma referência, né? Ele já está na glória, mas ele tem sido uma referência durante muitas décadas sobre um bom professor. E há muitas histórias sobre ele, mas tem um outro livro interessante chamado As 7 Leis da Aprendizagem, do Aprendizado, que você deve ler também. E esse professor que escreveu esse livro, As 7 Leis do Aprendizado, ele foi aluno do Howard Hendricks. E o Howard Hendricks era um excelente professor. Disse dele que a forma como ele ensinava podia ser facilmente imprevisível, mas ainda assim se tornava muito excelente. Disse que ele sempre começava a aula com uma citação assim forte, né, que chamava a atenção das pessoas. Então, depois ele explicava de alguma forma, e depois ele ia para o quadro, e depois ele fazia uma piada em certos minutos e tal. Enfim, a aula dele era envolvente porque ele se preocupava com os alunos. E um dia esse professor, que escreveu esse livro, né, As 7 Leis do Aprendizado, ele foi para uma aula do Howard Hendricks para testar o Howard Hendricks. Então ele testou da seguinte forma: ele sentou atrás da sala e ficou olhando para a janela. E enquanto ele ficou olhando para a janela, o Howard Hendricks começou a aula. Mas o que ele percebeu é que o Howard Hendricks estava extremamente inquieto, porque ele era o único aluno que não estava prestando atenção na aula. Todos os outros estavam prestando, mas ele, aquele que estava testando, estava olhando para a janela. O que ele diz é que o Howard Hendricks mudou a aula por conta dele. Ele percebeu que ele soltou a citação, percebeu que não puxou a atenção daquele aluno que estava lá atrás. Então, rapidinho, ele foi para o quadro fazer uma ilustração, mostrar de uma forma mais clara. E o que esse aluno diz é que ele estava querendo olhar para lá porque a aula parecia estar sendo boa, mas ele estava se segurando justamente porque ele estava testando. Então, o que pareceu é que o Howard Hendricks estava inquieto porque ele não conseguiu a atenção daquele aluno. Mas o interessante é que ele não ficou chamando a atenção dele a cada momento. Ele, Howard Hendricks, tentou mudar a sua forma de ensino, tentou puxar a atenção do aluno, porque ele entendia que a responsabilidade do ensino estava sobre ele, do aprendizado também estava sobre ele, não somente sobre aquele aluno. Então esse aluno testou Howard Hendricks e percebeu que é algo que nós também precisamos aprender, que é que o fato de que nós como professores devemos servir e nos preocupar com os nossos alunos, preocuparmos como ele está aprendendo, se ele está aprendendo, e tomar para nós mesmos a responsabilidade de ensiná-los. Então, nesse contexto, o que é uma boa aula, eu diria que é uma aula entregue para servir aos alunos, e que nós nos sentimos de alguma forma inconformados se aquele conteúdo não está sendo passado da forma devida para aquele aluno, e também tomar a responsabilidade para que isso seja passado devidamente, porque nós somos os professores, os detentores daquele contexto ali, daquela situação. Muito bem, tendo falado sobre isso, eu quero tocar sobre um ponto chamado o processo natural do aprendizado. E aqui nós já estamos entrando na questão sobre os 4 estilos. A ideia dos 4 estilos da aprendizagem é mostrar que todos os alunos têm um estilo certo de aprendizagem, um estilo em que ele se contextualiza melhor, em que ele aprende melhor conhecimento, enfim. Então, a ideia é mostrar que existe um processo natural.
um processo pelo qual todos nós passamos para chegar no aprendizado, certo? Então, na verdade, por isso nós temos um ciclo aí, né? Porque a ideia é mostrar que, de fato, nós passamos por um ciclo de aprendizado, um processo pelo qual nós passamos, um processo que nós começamos com aquilo que é diferente para nós, o que é estranho, e aí nós comparamos aquilo com o que já conhecemos, enfim, a gente vai tocar sobre isso. Mas é só para mostrar que, tudo isso é para mostrar que o conhecimento, ele é passado de uma forma, e a forma como nós aprendemos também existe um processo para isso. E é sobre isso que nós vamos falar também. Então, essa foi a nossa aula inicial. Nós gostaríamos, de fato, de ter mostrado isso dessa forma, como um toque inicial sobre como vai rolar, né, como a gente vai fazer esse módulo funcionar. Mas, basicamente, lembre desse processo natural. Esse é o processo pelo qual nós vamos passar. São 4 passos, são 4 fases pelas quais nós passamos quando nós estamos aprendendo. E nós vamos ver que cada uma dessas fases está ligada a um estilo de aprendizado. Então, dentro desse contexto maior, nós vamos perceber que um bom aprendizado é um aprendizado que passou por todas essas fases, por todos esses contextos aí. Mas isso é material, né, conteúdo para a próxima aula, e desde já clamamos pela graça de Deus para que Ele nos ajude. Então, eu quero fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe desse módulo aqui, daqui em diante. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, te agradecemos pela oportunidade de poder estudar mais, Senhor, de forma mais específica, e como podemos servir melhor as pessoas a quem estamos ensinando. Te pedimos pela tua graça, porque não somos merecedores de ensinar a tua palavra, mas nós te pedimos, Senhor, te pedimos que o Senhor nos ajude, mesmo nós não sendo merecedores de tudo isso. Nós te clamamos, te pedimos em nome e por amor do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado e até a próxima aula.